Olá, minha gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais uma aula aqui no meu canal. Vou falar sobre ferramentas de análise bacteriana, parte 3. Lembrando que nas aulas anteriores eu já falei sobre o tipo de microscopia chamado de microscopia óptica do campo claro, que é essa aqui. Na aula de hoje eu vou falar sobre microscopia óptica do campo escuro e microscopia óptica de contraste de fase. Ambos esses tipos de microscopia, eles observam a espécime em duas dimensões. Porém, tanto a de campo escuro como a de contraste de fase apresentam adaptações, como a presença, por exemplo, do anel de fases. Na microscopia do tipo campo escuro, apenas a luz que foi dispersa ou refratada pela estrutura da amostra alcançam as lentes. Então, observe que é apenas a luz que foi dispersa ou refratada pela estrutura na amostra alcança a lente. Essa técnica é indicada para amostra com pouco contraste, permite trabalhar com células vivas sem corar e a luz amplifica somente a espécie. A luz só amplifica somente a espécie. Essa informação é importante. Tornando a espécie clara e o fundo escuro. Como mostra esse desenho aqui. Eu tenho então a amostra clara e o fundo, que, minha gente? Escuro. A exemplo aqui dessa amostra. Aqui, ó. Nessa imagem. Observe nessa imagem que eu tenho a espécie mais clara e o fundo mais escuro. Quais são as aplicações da microscopia óptica do tipo campo escuro? Permite examinar, por exemplo, cristais na urina, identificar bactérias, como por exemplo o Spiroqueta, entre elas a Treponema, responsável por causar sífilis. Também essa técnica permite verificar a mortalidade bacteriana, ou seja, testes de viabilidade. A gente pode fazer a contagem para saber quantas bactérias estão vivas e quantas bactérias estão mortas, a partir da presença e ou ausência de flagelo. Por fim, eu tenho um terceiro tipo de microscopia óptica, que é chamado de microscopia óptica de contraste de fase. Essa técnica, minha gente, ela é muito bacana, pois ela permite observar estruturas subcelulares, incluindo núcleo, organelas. A gente vai ver imagem mostrando mais à frente, como exemplo. Vamos para cá. Nessa técnica, a luz atravessa diferentes quantidades de matéria, o que gera diferentes índices de refração. Quanto maior a quantidade de matéria, menor o índice de refração. Por quê, prof? Porque vai ser mais difícil dessa luz passar do meio 1 para o meio 2. Certo? Então, aqui eu imaginei um exemplo. Eu tenho uma lâmina. Em cima dessa lâmina eu tenho uma bactéria chamada de Coracinhos rebeldes. Observe que o Coracinhos rebeldes colocado em uma lâmina em cima da platina desse microscópio é atravessado pela luz. Eu imaginei aqui a luz A, a luz B e a luz C. Observe que a luz A atravessa facilmente a amostra, sem sofrer um desvio. Já a luz B, ela sofre um processo de refração, um desvio. Já a luz C, ela sofre um processo de reflexão. Tanto a refração como a reflexão são medidos em ângulos.
Logo, eu tenho diferentes índices de refração quando a luz atravessa a amostra. O índice de refração 1, por exemplo, que é esse cara aqui. Tá vendo? Ele é de 180 graus, por exemplo. Já o índice de refração 2 é de 80 graus, por exemplo. Já o 3 é de 60 graus. Isso porque, minha gente, essas espécimes, elas apresentam porções menos densas, no qual a luz passa com mais facilidade, e porções mais densas, no qual essa luz vai sofrer tanto reflexão como refração. Aqui eu tenho um exemplo de uma imagem que mostra o micro-organismo observado em microscopia óptica de campo claro, e aqui ao lado eu tenho uma imagem mostrando, não é? Essa espécime em tipo de microscopia de contraste de fase. Veja só a diferença. Bom, quais são as aplicações? Permite examinar, por exemplo, células e tecidos não corados. Vale lembrar isso, que cai bastante, concurso público. Muito usado para analisar células vivas, gente, vivas, em culturas, além de fibras, partículas subcelulares, como por exemplo o núcleo, organelas. Analisar células tumorais, hematológicas, além de bactérias. Bom, a aula chega ao fim, essas aulas são bem curtinhas. Não percam a próxima aula, que eu vou falar sobre os demais microscópios ópticos, vou fechar. E em seguida eu vou começar a fazer a gravação de uma série de vídeos para microscopia eletrônica, certo? Então até a próxima aula, que é a aula 4, de ferramentas de análises bacterianas. Um beijo, um queijo e tchau! Ah, esqueci, um salve, hoje eu vou mandar um salve para minha prima. Valeu, prima, você sempre dando a força aí, assistindo o vídeo até o final. Eu sei que só você ficou aqui, tá ligado? É nóis!